Frente 2, módulo 41, continuando cone. Um paciente recebe por via intravenosa um medicamento a taxa constante de 1,5 mililitros por minuto. Então, olha lá, ele recebe 1,5 ml por minuto. Então, a cada minuto ele recebe 1,5 ml. O frasco do medicamento é formado por uma parte cilíndrica e uma parte cônica. Então, olha lá, é uma injeção, uma parte cilíndrica e uma parte cônica, cujas medidas são dadas na figura e estava cheio quando se iniciou a medicação. É um vidrinho de soro, né? Só que hoje é plástico, né? Após 4 horas de administração contínua, a medicação foi interrompida, dado que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, ó, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, eu usando a aproximação π igual a 3, o volume em ml do medicamento restante no frasco após a interrupção da medicação é aproximadamente quanto? Bom, primeiro eu preciso saber qual que é o volume do frasco, primeira coisa. Tá? Então, ó, eu vou achar o volume, tá? Do frasco, tá? O volume do frasco, ele é dividido em dois recipientes. Um cilindro, tá? Mais um cone. Então, eu vou achar o volume do cilindro e somo com o volume do cone, tá? Eu vou fazer tudo de uma vez, porque já estamos acostumados aí, né? Então, o frasco terá volume do cilindro, área da base, vezes a altura. Volume do cone, 1/3 da área da base, vezes a altura. Então, vamos lá. Eu sei que os dois têm, tá? Círculo πr ao quadrado. Então, agora, a única coisa que vai mudar é a altura, tá? O cilindro, o raio é 4 e a altura é 9. O cone, o raio é o próprio 4, mas a altura é 3. Então, vamos lá. Π vezes 4 ao quadrado vezes 9, 1/3 de π, 4 ao quadrado vezes 3. Então, agora é só resolver numericamente isso, tá? Então, vamos lá. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 9 vai dar 144 π. Mas, se eu cancelar aqui, ó, 4 ao quadrado, 16 vezes π, 16 π. Volume final, 144 mais 16 π, eu vou ter lá 160 π, porém, o π vale 3, tá? Então, o volume final é 480 centímetros cúbicos, tá? Então, o que ele quer saber? Após 4 horas de medicação, ele interrompeu. Então, ele quer saber o volume que resta no frasco. Bom, se eu tenho o volume total do frasco, tá? Se eu souber qual quantidade de medicamento que foi administrado em 4 horas, eu subtraio um pelo outro, tá? E ele diz aqui, ó, que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, ou seja, no frasco tem 480 ml. Então, agora, eu vou ver, tá? Quanto que foi colocado aí, administrado no paciente em 4 horas, tá? 4 horas, ó, corresponde a 4 vezes 60, que é 240 minutos. Então, o tempo de medicação foi 240 minutos. E ele diz aqui, ó, que é colocado 1,5 ml por minuto,
tá? Então, regrinha de 3 se quiser, né, ó. Em 1 minuto é administrado 1,5 ml. Em 240 minutos, quantos ml é administrado? 240 vezes 1,5, 240 vezes 1,5 vai dar 360 ml. Então, em 4 horas é administrado 360 ml. Ele pergunta quanto restou, não é isso? Então, agora, ó, o frasco todo são 400 ml. Foi administrado 360, sobrou 120 ml, alternativa A. Tranquilo de fazer, é um exercício até que tranquilo. Ok? O próximo, olha o que ele diz, o próximo exercício. Ele fala assim, ó. Um pedaço de cartolina possui a forma de um semicírculo de raio 20 centímetros. Então, eu esqueci de deixar desenhado, mas eu vou deixar mais ou menos assim, ó. Só que eu tô sem compasso aqui, mas eu vou pôr mais ou menos assim, ó, tá? Oh, meu Deus, ficou meio feio, tá? Então, eu tenho um semicírculo, tá? De raio 20. Então, olha, o raio desse semicírculo é 20. Com essa cartolina, o menino constrói um chapéu cônico e o coloca com a base apoiada sobre a mesa. Qual a distância do bico do chapéu à mesa? Então, imagina assim, ó, o menininho vai unir esses dois lados aqui, o que era um semicírculo passa a ser um cone. Quem quiser fazer essa experiência, é só pegar um semicírculo que você o transforma num cone, tá? O que o exercício pede? Ele pede essa altura aqui, ó. Qual a altura do cone? Então, ele quer saber isso aqui. Então, vamos por partes agora, tá? Pra gente trabalhar com isso aí, tá? Percebe que se isso aqui é um semicírculo, é o raio do semicírculo, a geratriz do cone é 20, tá? A altura é H, mas eu não tenho o raio, certo? Então, eu preciso achar de alguma forma esse raio, tá? Para poder achar o H. Mas esse raio eu vou trabalhar, tá? Ó, a partir dessa semicircunferência, tá? Eu vou pensar assim, ó. Essa semicircunferência, ela é a metade de uma circunferência, certo? Essa semicircunferência tem raio 20, que virou a geratriz do cone, tá? Então, de alguma forma eu tenho que achar aquele raio. Então, o que eu vou fazer, tá? Como é que eu posso trabalhar aí? Achar o comprimento dessa circunferência aqui, ó, tá? O comprimento dessa circunferência, como é que eu trabalho? Comprimento é 2πr. O raio dessa circunferência é 20, então vai ficar 2π vezes 20. O comprimento dessa circunferência é 40π. Porém, eu usei metade da circunferência. Então, eu vou pegar aqui e dividir por 2. O comprimento dessa circunferência é 20π. Então, ó, essa parte rosa corresponde a 20π, tá? Só que essa parte rosa é também isso aqui, certo? Então, a partir daí, eu tento achar o meu raio. Então, o que eu vou fazer, tá? O comprimento disso aqui é 2πr, tá?
Só que o comprimento dele eu já achei. É quanto? 20π, que é igual a 2πr. Eu cancelo, 2r é 20, o raio passa a ser quanto? 10 centímetros. Então tá, achei o 10 centímetros como raio. Então agora, ó, aqui eu trabalho, a única coisa que eu posso trabalhar é Pitágoras. Então, o que eu vou fazer? Pitágoras, que diz nosso amigo Pete? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, h ao quadrado mais 100 é igual a 400. Isso? Então, h ao quadrado, 400 menos 100, 300. h raiz quadrada de 300, que eu posso dizer que é 3 vezes 100. E 100 sendo uma raiz, é um quadrado perfeito, raiz quadrada de 100 é 10, vai ficar o quê? 10 raiz de 3 centímetros. No caso, para mim, alternativa C. Ok? Esse exercício da FUVEST, tá? Então, percebam que a FUVEST, ele usou a plana junto com a espacial, tá? Então, é um exercício